No Clínica da Alma de hoje, nós queremos servir você, abençoar a sua vida, falando de um assunto que é muito sério. Às vezes as pessoas não dão tanta importância a esse assunto, mas Deus dá sim muita importância à murmuração. Vamos falar sobre por que as pessoas murmuram, não é isso, pastores? Isso. Pois é, e o pastor Guerra sempre traz para a gente um texto, uma ilustração acerca do tema. Sim. O que o senhor trouxe hoje, pastor Guerra? Nós temos aqui sobre Números 11, de 1 a 6, que fala: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-os, o Senhor acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. O murmurador é aquele que se queixa de tudo. Está também sempre descontente com pessoas ou situações. Nada para ele está bom. Nunca está satisfeito com nada. No texto bíblico acima, observamos o povo reclamando com relação à comida. Não lhes faltava o que comer, mas não sabiam ser gratos com aquilo que tinham. O povo que reclamava eram pessoas que saíram junto com hebreus para a terra prometida. Pessoas estas que estavam acostumadas com a comida do Egito. Ao murmurarem, começam a contaminar os hebreus. Por isso é que a murmuração faz. Veremos abaixo alguns motivos que nos levam a pessoa a murmurar. Quer dizer, pastor Rogério e pastor Guerra, a coisa mais fácil que tem para o ser humano, então, é murmurar, né? Porque basta ele olhar a grama do vizinho, que ele vai começar a pensar, por que a minha não é tão verde assim? Exatamente. Ou basta ele... Não, e se tem uma coisa que o brasileiro faz muito é murmurar. Se chove, reclama que está chovendo. Se está seco, fala, nossa, preciso que chova, né? Se o time dele perde, ele reclama. Se o time dele ganha, ele reclama porque o lugar onde ele foi comemorar a vitória do time está cheio demais e não tem aquilo que ele quer comer ou beber. Quer dizer... Nada tá bom, né? Por que o ser humano reclama tanto assim? É uma pessoa insatisfeita, né? Ontem, quando nós demos a introdução no tema, né, nós abordamos esse aspecto de que as pessoas são muito ingratas, né? Nós, como seres humanos, somos extremamente ingratos, né? E essa ingratidão gera insatisfação e nada satisfaz, né? E era o que aconteceu com o povo quando saiu, né, do Egito. Ou seja, eram escravos, mas estavam lembrando dos pepinos, do alho, da cebola, não é? Mas naquele momento, por quê? Será que Deus vai nos guardar, vai nos proteger? Será que Deus não vai nos colocar numa situação de morte agora, em pleno deserto? Então essa era a insatisfação e a murmuração do povo, né? E acendeu a ira de Deus a respeito disso. Deus fica irado quando o seu povo começa a murmurar e a se queixar das coisas, porque na realidade... quando as pessoas começam a se queixar e a murmurar, elas não creem, ou seja, que Deus é suficiente para cuidá-las e protegê-las, né? Na realidade, a murmuração, o pastor Márcio fala isso, ontem eu citei isso, que a murmuração é a realidade de alguém que diz assim, Deus, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor, né? Ou seja, eu posso fazer muito melhor. Ou seja, quando ele olha para as pessoas, diz assim, eu posso ser um líder muito melhor que aquele fulano lá, aquilo que ele está fazendo. Então, na realidade, é essa insatisfação, ingratidão, como que se Deus não fosse suficiente para nos proteger, nos guardar e suprir cada uma das nossas necessidades. Então, uma das primeiras coisas que a gente entende de que faz com que as pessoas murmurem é a falta de fé. A falta de fé é a primeira coisa que leva as pessoas a murmurarem. Ou seja, a não crer
que Deus tem o melhor para suas vidas. E que ele está cuidando daquela Está situação. cuidando daquela situação, não é? Por isso que gera nas pessoas essa perspectiva de olhar para os outros, olhar para a grama dos outros, olhar para o carro dos outros, olhar para a casa dos outros, olhar para a vida relacional, familiar dos outros e fazer comparações. Então, quem busca se comparar sempre são pessoas insatisfeitas. Mas tem, pastor Rogério, tem algum nível de insatisfação que o ser humano pode ter e não reclamar? E não virar murmuração? Um exemplo. Esse negócio de grama aí é um problema, né? Porque a grama do cara pode ser sintética. Né? Exatamente. Esse problema, Exatamente. Por exemplo, vou citar um exemplo corriqueiro aqui que está acontecendo no país hoje, né? Muitas pessoas estão insatisfeitas com o que está se fazendo para essa preparação da Copa, com o dinheiro gasto, da perspectiva de alguns especialistas, desnecessário, né? A forma com que os nossos políticos lidam com as coisas. Quer dizer, qual que é o limite da insatisfação para que ela não vire murmuração? Eu queria que o senhor falasse, olhando bem para a câmera, porque essa é uma pergunta também que eu tenho certeza que o nosso diretor, Leandro, gostaria de obter a resposta dela. Há uma linha divisória muito fina a respeito disso. Porque quando nós pensamos na situação do murmurador, o murmurador, ele é aquela pessoa que ele identifica uma situação que não está de acordo com a sua vontade. Isso não significa necessariamente que a situação não seja uma situação correta. Então, eu acho que esse é o ponto essencial da questão da murmuração. Quando eu vejo que aquilo não está de acordo com a minha vontade, mas aquilo é o bom ou o melhor, então eu vou me adaptar àquela situação. Então, por exemplo, como você citou a situação da Copa. Foram gastos dinheiro além daquilo que se devia? Mas qual obra pública no Brasil que nós não temos esse histórico? Qual foi a fase na história do Brasil que nós não temos tido relatos de superfaturamentos? Então, é uma questão que não tem muito a ver apenas com a questão da Copa. Agora, eu vou concordar com isso? Não. Agora, ficar numa posição onde eu fico só reclamando e inflamando os outros, aí sim eu estou murmurando, porque a murmuração ela não gera mudanças. Ela vai gerar muito, pelo contrário, Jean, destruição. Então, agora, quando eu vejo, né, eu estou com uma visão, um olhar crítico para uma situação e consigo diagnosticar naquela situação coisas que, independente do meu gostar, e aí é que está o ponto, as coisas estão erradas. Então, elas não estão erradas, não é porque eu não gosto, é porque elas estão erradas, elas feriram princípios. Entendeu? Não o meu querer. E aí, então, eu me posiciono de uma maneira, porque a murmuração ela é um posicionamento, só que um posicionamento negativista. Ele não é um posicionamento no sentido de intervenção construtiva. Deixa eu só te cortar, mas uma coisa. Muitas vezes até as pessoas dizem, não, mas na realidade eu estou sendo só realista. Mas na realidade não é perspectiva só realista, é negativa. Constatando um fato. Sim. Então assim. Quando eu vou constatar o fato e entender que aquele fato, aquilo não é apenas o meu querer, sabe, mas que foram feridos princípios, éticas, leis, e que aquilo do mesmo jeito que eu desaprovo, outros também desaprovam porque fere princípios,
aí isso não é murmuração, é constatação de um fato e que vai me mover a mudar a circunstância. Porque o murmurador, normalmente, ele não faz nada para mudar a situação, Não. né? O indivíduo indignado com a situação, ele tenta, ele detecta o fato, mas ele também apresenta soluções e do jeito certo, né? Ele busca em Deus soluções e ele apresenta soluções para que tal situação seja mudada. O que nós vemos aqui é que o pessoal que saiu do Egito, os que mais murmuraram e contaminaram os outros, foram os que não eram hebreus. Eles vieram, né? E muitas vezes as pessoas vêm por fora, contaminam as outras, enchem o coração da outra de injustiça, que a pessoa não vai entender o conteúdo. Outra coisa, o país também, ele está sendo visitado por muitas pessoas. Nós temos que olhar o lado bom disso aí também. Não é, né? Olhar o lado bom, está sendo um marco para o país. Então, são muitas coisas boas que estão acontecendo. Vamos olhar o lado bom também disso aí. Muitas vezes as pessoas olham só o lado ruim. Não, vamos olhar o lado bom. O que tem de bom? O que está trazendo de bom para o país? Não é? Então, nós temos que olhar isso aí. Fazer um equilíbrio nisso aí. E arrumar outras formas de resolver a situação para o futuro e tudo. Uma delas é a oração, orar pelo país. Buscar, né, a sabedoria de Deus para, né, daqui para frente, saber como que a gente vai lidar com essas coisas aí. Uma coisa, já que a gente precisa entender e que tem muito a ver com o que a gente está propondo hoje, que é o que leva a pessoa a murmurar, é a incredulidade, a falta de fé. Quando eu vejo uma situação e ela, de alguma maneira, está errada, eu me posiciono para mudar aquela situação, eu não estou murmurando. Mas quando a incredulidade, e é isso que vai levar, uma das coisas que leva a pessoa à murmuração, ele não acredita numa mudança, ele não acredita que aquela situação pode ser revertida, que pode haver uma transformação. Então, a incredulidade, ela leva a pessoa à murmuração exatamente por causa desse ponto. Eu não acredito que vai mudar. E tem pessoas, infelizmente, no Brasil que pensam assim, isso é assim mesmo, isso não vai mudar, isso vai continuar desse jeito. Isso é murmuração. Entendeu? Não fazem nada e acabam pesando mais o fardo. Exatamente. E muitas das vezes não fazem nada porque não acreditam que qualquer coisa que ela possa fazer possa gerar um resultado. É a incredulidade, a falta de fé numa mudança, a falta de fé numa expectativa de dias melhores. Pois é, aí vou apimentar aqui o nosso assunto aqui. Você falou que é falta de fé, é incredulidade, né? Uma das coisas. São outras, né? O que eu digo para um crente, por exemplo, que murmura? Né? Eu, por exemplo, já murmurei várias vezes e eu creio que eu tenho fé. Mas o Senhor me repreendeu depois, obviamente. Mas o que a gente diria para uma pessoa... Porque, é claro, a gente pode ter esses momentos assim, que você fala, você tira os olhos do Senhor, coloca o olho na situação, aí você acaba murmurando mesmo, né? Pode ser insatisfação que a pessoa tem, momentos que ela está passando. Você entendeu? Pode ser momentos. Não é aquele momento que ela está passando, ela criou aquele momento de fraqueza. De repente ela murmura, arrepende, conserta, mas peraí, eu estou reclamando de uma coisa aqui que não é minha realidade. Muitas vezes acontece, igual você falou, e você murmurou, mas depois você caiu em si e falou, não é, eu creio que aconteceu isso, não é? O Espírito Santo vem, toca, fala, peraí, você está reclamando de uma coisa aqui, mas Deus, né, está te dando muitas coisas aqui. Então, a gente cai em si. Então eu vejo assim, são momentos, né, que as pessoas passam, que esses momentos elas murmuram. Então aí são momentos, situações, né, ou circunstanciais. Esporádicas, né? Esporádicas, circunstanciais. A pessoa está passando por uma circunstância, de repente vem o pensamento na mente dela. E eu vejo que o inimigo ele tira muito proveito disso. Que aí ele lança a seta, lança o pensamento para tirar a pessoa daquele caminho que ela está nele. Uma coisa que você falou que é muito relevante é quando nós tiramos os olhos da cruz. Sim. Quando nós tiramos os olhos do Senhor.
Porque um outro aspecto que a gente tem percebido que, a respeito de que as pessoas murmuram é porque é aqueles momentos que o amor, a pessoa não está tendo aquele amor, o amor de Cristo. Porque aí quando o amor, ou seja, ele sai da nossa vida, ou naquele momento nós estamos olhando apenas para nós e a nossa autossuficiência, a nossa justiça, a justiça própria, ou mesmo só para as minhas necessidades, automaticamente o amor, naquele momento, ele deixa de estar atuando. Porque aí eu vou ser crítico com o meu irmão, aí eu vou apontar os erros e as falhas dele ou dela.